Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos aqui mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos falar sobre Simulado 2, parte 4. Então essa aqui é a última aula sobre o simulado em preparação para o simulado que vai acontecer em maio. Então vamos começar aqui finalizando em 3 exemplos, ok? Hoje a aula vai ser bem rápida. Primeiro exemplo aqui temos qual é a expressão que permite calcular a quantidade de quadrados que, então ele está chamando quantidade de quadrados, ele está chamando de uma letra que é Q, representada por Q, das figuras desta sequência de acordo com a sua posição P, certo? Beleza. Então aqui eu tenho 4 expressões, eu tenho que descobrir qual que se encaixa de acordo com o que está representado por essas figuras. Lembrando que a quantidade de quadrados ele está representando por Q, chamando de Q, e a posição, no caso desta figura, de acordo com a sua posição P. Então P aqui vai representar a posição que se encaixa nessa sequência, no caso. Figura 1, primeira posição, figura 2, segunda posição, figura 3, terceira posição, figura 4, quarta posição e assim por diante se tiver mais. Então, pessoal, lembrando que a relação entre letras, cada exercício pede uma letra diferente. Então, isso aí basta só você analisar o que ele está querendo, tá bom? Então, eu tenho aqui quatro expressões, eu tenho que descobrir qual que se encaixa nesse contexto, mas antes eu tenho que saber, de acordo com a sequência, qual é o valor que vai aparecer nessa sequência. Por exemplo, na figura 1, aqui eu tenho quantos quadrados? Porque ele está falando de quantidade de quadrados. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5. É a quantidade de quadrados que eu tenho na primeira figura, na primeira sequência. Segunda sequência, eu vou ter os mesmos 5 acrescentando 4 no último quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou estar acrescentando 4 quadrados, então vou ter 9. Na figura 3, que é o terceiro valor da sequência, eu vou acrescentar mais 4, que olha, até aqui a figura é a mesma, só que aqui ele aumentou mais 1, 2, 3, 4, então aqui vai para 13, tá? Na próxima, que é a quarta figura, é o quarto número da sequência, ele vai acrescentar mais 4, então 13, 14, 15, 16, 17, aqui eu tenho 17 é o total de quadrados que eu tenho aqui, ok? Muita atenção nas atividades que vocês forem fazer, que cada uma vai pedir um detalhe diferente. Então aqui vamos para as expressões, para descobrir o que vai acontecer aqui. E aí, o que? É a quantidade de quadrados, certo? Então, na primeira figura, a quantidade de quadrados aqui tem que ser 5 e é igual a 2P mais 3. Quem que é o P? P, no caso, é a sequência, de acordo com a sua posição. Então, a primeira figura, a posição é 1. Então, eu vou resolver ela só para vocês entenderem mais o que acontece, Por exemplo, aqui, letra A, que é igual a 2 vezes P. P é o número da sequência, aqui a sequência é 1, então eu vou trocar o P por 1. Eu troco essas letras por alguns valores para calcular o outro valor que está faltando. Então eu troco o P, que é o número da sequência, por 1, porque é a primeira sequência, e aí continua a conta. Então Q é igual a 2 vezes 1 dá 2, mais 3 é igual a 5. Então Q é o total de quadradinhos, que é 5, então a primeira está ok. Só que aí eu vou fazer o teste com a segunda sequência para ver se é isso mesmo. Eu já vou fazer ela de cabeça, aliás, vou fazer aqui por enquanto, só para vocês entenderem. Eu vou utilizar a mesma fórmula, vou colocar aqui no cantinho, que é igual a 2 vezes, agora eu vou para a segunda sequência, mais 3. Então, que é igual, 2 vezes 2 é 4. 4 mais 3 é igual a 7. Então, observa que aqui, na segunda sequência, falou que, de acordo com essa fórmula, o total de quadradinhos é 7. E aqui eu tenho 9 quadradinhos, então não é. Então, a letra A está fora, não é ela. Letra B, tem aqui letra B, que é igual a 3 vezes P
é a sequência, então vou voltar para a primeira sequência. 1 mais 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então até aqui, ok. Mas eu vou lá para a segunda sequência, eu vou tentar ela para ver se é isso mesmo, tá? Então você não faz só a primeira, tem que fazer outros valores da sequência para ver se é isso mesmo, senão está errado. Então Q é igual a 3 vezes, a segunda sequência então é 2 mais 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 é igual a 8. E aqui, na segunda sequência, eu tenho 9 quadradinhos. Então a letra B também está fora, tá? Letra C, que é igual a 4 vezes P, a primeira sequência, mais 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ah, pessoal, lembrando que aqui eu estou fazendo nessa sequência, né, nessa ordem aqui, porque é multiplicação, depois a soma. Não é porque aqui vem esses valores primeiro, depois a soma, não. Eu tenho que lembrar das expressões que primeiro resolvo multiplicação, depois soma ou subtração. Vou fazer agora, se fosse uma sequência 2, né, o segundo valor da sequência, que é igual a 4 vezes 2 mais 1. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. E aqui é 9, então bateu. Mas para ter certeza, vamos fazer mais um. Vamos fazer o terceiro, que é igual a 4 vezes P. Terceira sequência, então vou trocar o P por 3, mais 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então tá aí, ó, 13, fechei. A questão certa é a letra C, tá bom? Só para tirar dúvidas, né? A letra a letra D, né? Perdão. A letra D fala que é o Q igual a P ao quadrado mais 4. Então, Q igual a P ao quadrado. Então, vou para a primeira sequência. É 1 ao quadrado mais 4. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 mais 4 é 5. Então, tá ok. Mas vamos para a segunda sequência. Lembrando que eu já achei meu resultado, né? Eu só estou fazendo para mostrar para vocês. Q igual a P ao quadrado, vou para a segunda sequência, que é 2 ao quadrado mais 4. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 é 8. Então, aqui, ó, já dá para ver que está errada, porque aqui é 9. 9 quadradinhos que eu tenho na segunda sequência. E aqui, de acordo com a segunda sequência, teria 8 quadradinhos. Então, essa questão está errada. Letra C é a resposta certa. Questão 2. José e Maria partiram de casa para a escola. Ele foi direto e ela passou no mercado e depois seguiu para a escola. De acordo com os dados, a distância percorrida por Maria foi maior que a percorrida por José em quantos metros? Beleza. Então aqui tem um desenho. Os dois saíram aqui da casa deles, né? O José foi direto para a escola. E Maria fez esse trajeto, ela veio no mercado, depois do mercado ela foi na escola, então ela andou mais. Só que aqui eu não sei qual é essa medida. E aí, como é que eu vou descobrir isso? Eu vou lembrar do teorema de Pitágoras que vocês aprenderam no 8º ano, que me diz, né, de acordo com esse teorema, se eu tiver duas medidas de um triângulo, qualquer triângulo, né, eu vou descobrir a medida que está faltando, tá bom? Só que nesse triângulo aqui, eu tenho que observar algumas coisas, a separar o que é cateto e o que é hipotenusa. Hipotenusa, pessoal, é sempre o lado maior do triângulo. E esse lado maior, dá para observar que esse lado maior é o que eu não sei, o que eu quero descobrir. E aí eu vou chamar ele de x. Então essa parte aqui é a hipotenusa, que no caso é o lado maior de um triângulo, e esses lados menores são chamados de catetos. De acordo com essa figura, você pode perceber que aqui você tem dois lados que são perpendiculares, quer dizer que aqui forma o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa sempre está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, aqui eu tenho a hipotenusa. De acordo com o teorema de Pitágoras, para descobrir o valor que está faltando, basta elevar ao quadrado, né, a hipotenusa, que vai ser igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, a hipotenusa é x, que eu chamei de x, x ao quadrado é igual, e aí eu vou pegar as medidas dos catetos e vou levar ele ao quadrado e somar. Então aqui 800
ao quadrado mais 600 ao quadrado. Beleza, e aí eu vou descobrir o valor de x resolvendo essa equação. Então eu tenho aqui x ao quadrado continua, 800 ao quadrado, então aqui é muito fácil, 8 vezes 8 é 64. E aí você tem aqui, né, 800 vezes 800, para mostrar para vocês como fica fácil esse cálculo aqui, porque 800 ao quadrado é 800 vezes 800, 8 vezes 8 é 64. E aqui você tem 2 zeros e 2 zeros aqui, então você vai acrescentar 4 zeros ao final, tá bom? Continuando, 600 ao quadrado é 600 vezes 600, 6 vezes 6 dá 36, pega os 2 zeros aqui e acrescenta no final, 36, 0, 0, 0, 0, ok? X ao quadrado é igual, aqui vai dar 640 mil mais 360 mil, então aqui ó, 360 mil. Somando esses dois valores, 0, 0, 0, 0, 4 mais 6, 10, vai 1, 1 mais 6, 7 mais 3, 10. Então, um total de 1 milhão. Aqui, pessoal, eu tenho x elevado ao quadrado, essa potência 2 ela vai passar para o outro lado da igualdade, ela vai passar na forma de raiz quadrada. Então tem aqui 1 milhão e aí eu vou tirar a raiz quadrada desse valor. Tirando a raiz quadrada desse valor é igual a 1000 metros, ok? Então o x aqui é 1000, beleza, 1000 metros aqui, 800 metros aqui, 600 metros aqui. Respondi minha questão. Calma, que você ainda não respondeu, tá? Muita atenção, muita calma nessa hora. Por quê? Ele pede o quê? De acordo com os dados, a distância percorrida por Maria foi maior que a percorrida por José em quantos metros? Então ele quer descobrir qual foi a distância, mas quanto ela andou mais, né? Então vamos lá. José, ele saiu de casa, foi para a escola, então ele andou 1000. José andou 1000 metros. Beleza. E a Maria? A Maria, ela saiu de casa, foi para o mercado e do mercado foi para a escola. Então ela andou 800 mais 600. Então vou usar esse espaço aqui. 800 mais 600, 008 mais 6 é igual a 14. Então Maria andou 1.400 metros. E aí, Maria, de acordo com os dados, a distância percorrida por Maria foi maior que a percorrida por José, nós vimos ali que foi maior, em quantos metros? Então José andou 1000, Maria andou 1.400, então ela andou 400 metros a mais. Tá bom? Ela andou 400 metros a mais. Agora, para finalizar a terceira questão, é só uma análise de gráfico, muito tranquilo. Esse aqui eu tenho um gráfico aqui de linha, né? Então aqui, esse gráfico eu não coloquei, esqueci de colocar, mas aqui são representadas as despesas de uma empresa em reais aqui na vertical, na horizontal temos os meses. Então no mês de janeiro aqui, essas despesas ficaram em R$400, em fevereiro ficou em 200, né? Se você tiver com dúvidas, se o desenho proporcionar para você, mas se não proporcionar, você vai observar aqui, ó, que você vai ter linhas aqui que vão indicar a posição desses valores, tá? Então aqui ficou meio torto, mas você vai ter linhas aqui que representam, né, cada ponto desse gráfico de linhas. Então fevereiro aqui foi 200, em março aqui foi 100, abril foi 300 e maio foi maior aqui 600. Okay? Tem gráfico que vai proporcionar isso aqui com linhas, vai ficar mais fácil para vocês, mas se não tiver, você pode pegar uma régua lá e fazer o desenho, tá bom? Sem problema. Então observa aqui que no mês de janeiro para fevereiro e março caiu e de abril e maio ele subiu. Então aqui eu tenho só umas perguntinhas aqui, só para interpretação, tá? Letra A, teve aumento de R$200, no caso entre abril e maio? Teve aumento de R$200? Vamos analisar, de abril para maio, ele saiu aqui de 300 e foi para 600, então o aumento foi de 300, não 200, tá? Letra B, ocorreu uma queda entre os meses de fevereiro e março. Fevereiro e março, o que aconteceu?
queda. Aqui não falou valor nem nada, então aconteceu queda? Aconteceu, beleza. Letra C, não houve aumento entre os meses de janeiro e fevereiro. Pessoal, para não ter aumento, essa reta tem que ser contínua. O mês anterior e o mês que eu estou trabalhando, ele tem que ter o mesmo valor. E aqui mostra diferente, né? De janeiro para fevereiro, janeiro era 400 e fevereiro baixou para 200. Então aqui não houve aumento, né? Houve uma queda de R$200, tá bom? Então aqui, pessoal, eu finalizo, deixar um espaço para vocês tirarem um print, agradecer a participação de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.